Você sabia que negar a fé não é apenas se dizer ateu ou ateia? Na verdade, é muito mais fácil negar a fé do que a gente imagina. E muitas vezes nós fazemos isso com atitudes. Hoje eu quero te contar sobre uma mulher que ela teve a sua língua cortada. Essa mulher viveu na época da Reforma Protestante. Isso porque ela não parava de louvar a Deus enquanto caminhava ali para sua própria morte. O nome dela é Philippine de Lans e a história dela pode nos ajudar a entender até onde nós estamos dispostos a ir por amor a Cristo. Olá, eu sou a Ana do canal Palavra de Conforto e nós estamos sempre aqui trazendo uma palavra para te edificar. Se você gostar dessa palavra, se te edificar, você pode deixar um comentário, você pode curtir, você pode interagir com a gente, porque nós estamos aqui para fazer essa troca, tá bom? Então eu espero o seu like, o seu comentário e se você quiser compartilhar com outras pessoas também, fique à vontade, ok? Então, mas aí você pode estar se perguntando, Ana, o que isso tem a ver com a gente hoje? Por exemplo, essa morte de Philippine. A gente não está indo para a fogueira como ela foi, e é verdade, mas a pressão para negar a fé ainda continua como na época dessa mulher. Só mudou de formato. Hoje, a luta não é com correntes, mas é com distrações, por exemplo. Não é com espadas, mas é com ideias distorcidas. Não é com o próprio fogo, mas é com a frieza espiritual que precisamos lutar. Já dizia o versículo de Mateus 16, 24, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Aqui, Jesus está nos ensinando que segui-lo envolve uma renúncia diária. Negar a si mesmo significa dizer não ao nosso orgulho, ao nosso ego, desejos e impulsos carnais. Tomar a cruz é assumir a decisão de viver para Deus, mesmo que isso envolva dor, sacrifício ou rejeição. Philippine de Lans literalmente carregou a sua cruz até a morte, mas nós também carregamos a nossa cruz quando escolhemos a obediência no cotidiano, mesmo quando ela custa algo. Então, como nós negamos a fé hoje? Negar a fé pode parecer algo distante, coisa de quem se declara ateu ou uma blasfema contra Deus. Mas a verdade é que a gente nega a fé quando deixa o mundo ditar o que é certo. Começamos a desconfiar da bondade de Deus nas lutas, quando preferimos o aplauso de amigos ao invés de obediência. Ou quando, por exemplo, silenciamos o Evangelho por medo da rejeição. Quando você vive uma fé fria, vazia de amor, sem intimidade com o Senhor. A pergunta é, como não ceder a essas pressões diárias? O segredo está no caminho de volta para o primeiro amor. O caminho que envolve Bíblia aberta, oração sincera, tempo aos pés do Senhor. É nesse lugar que você se apaixona por Cristo de novo e de novo. E Ele mesmo te fortalece para você permanecer firme. Vai por mim. Não subestime as suas batalhas de hoje só porque você ouviu histórias passadas como a de Philippine de Lans. O inimigo que tentou calar aquela mulher, essa mulher, ainda está em ação. Ele só trocou de roupa, mas a sua ânsia pela nossa queda continua a mesma. Que o seu amor por Jesus também continue, mais vivo do que nunca. E a gente tem aquele versículo lá em Hebreus 10, 38 que diz, porque o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós podemos entender esse versículo como uma chamada para perseverança. O viver da fé não é algo passivo, é confiar em Deus continuamente, mesmo quando tudo ao nosso redor parece nos convidar para desistir. E a segunda parte é ainda mais séria.
Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, ou seja, Deus se alegra em quem permanece, não em quem começa e depois desiste. Negar a fé é recuar. Então Deus nos chama para continuar firme e esse é o nosso chamado. E sabe o que é curioso? O sofrimento de Filipine não foi sem propósito, assim como o nosso também não é. A dor que ela viveu não foi um sinal de abandono, mas de sensibilidade, de alguém que continuava louvando mesmo enquanto sofria. Hoje parece que a gente tenta fugir de toda a dor a qualquer custo, né? Como diz o pastor Douglas Gonçalves em um dos seus podcasts no Jesuscope, ele falou que nós estamos sem dor, mas a custo de quê? A custo da nossa sensibilidade. Ele usou o exemplo de uma dor de dente que ele teve e que precisou tomar uma injeção que anestesiou ele totalmente no local da dor. Ele ficou sem dor, realmente, mas também não sentia mais nada. É o que acontece com muita gente hoje. A gente quer viver sem dor, mas o preço disso é acabar vivendo sem sentir, sem afeto, sem fé viva. Existe uma idolatria do conforto na nossa geração, um medo absurdo da dor. A gente tenta construir um caminho sem sofrimento, mas acaba construindo um caminho sem sensibilidade. E aí viramos pessoas anestesiadas, como no caso desse pastor que deu o exemplo dele. Anestesiadas pela carreira, pelo consumo, pelo entretenimento, enfim. Nós nos tornamos frios, mesmo sem perceber. Mas a cruz de Cristo continua sendo o caminho. E esse caminho às vezes dói sim, mas também cura e também transforma. Então, o que nós precisamos entender? Analisar se nós estamos ou não negando a nossa fé nas pequenas decisões que nós tomamos no nosso cotidiano. Nós não estamos numa fogueira como Filipine, mas nós podemos estar negando a nossa fé nas pequenas coisas que nós fazemos no nosso cotidiano. Você tem negado a sua fé nessas pequenas decisões? Na sua vida secreta? Nas suas redes sociais? Se sim, não é tarde para voltar, para pensar, para pedir perdão. A mesma graça que sustentou Filipine está disponível para você e para mim hoje. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Esse é o convite da restauração. Deus não nos espera com condenação, mas é com graça. É confessar e reconhecer e dizer: Senhor, eu falhei. E quando fazemos isso com arrependimento sincero, Deus perdoa e nos limpa completamente. Isso é poderoso, isso é o Evangelho. Portanto, fixe seus olhos na coroa. Você não está sozinho nessa batalha, essa batalha espiritual que nós enfrentamos todos os dias. Porque não estamos mais nas fogueiras das inquisições como no passado, mas o fogo da fé ainda precisa estar aceso. E se você caiu, levante, prossiga. Cristo é digno da nossa perseverança. Em 2 Timóteo 4, do 7 ao 8 diz: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Essa é a confissão final de Paulo, alguém que enfrentou prisões, perseguições e desespero por Cristo, mas ele permaneceu fiel. Filipine também terminou a sua carreira assim. E nós, se fixarmos os nossos olhos na coroa, seremos fortalecidos para perseverar. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Então, deixe a sua curtida, o seu comentário, compartilhe. E eu estou aqui esperando para a gente interagir e compartilhar mais da palavra de Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, até lá.